Olá, querido irmão e querida irmã que acompanha o canal Espiritismo Estudos para a Vida. Sejam bem-vindos. Continuaremos agora a série de estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Começaremos a estudar o capítulo 11 da obra, que tem o título Amar o Próximo como a Si Mesmo. Vamos expor agora, como sempre temos feito nos começos de capítulos do Evangelho, o índice do capítulo, né? Então, o nosso estudo de hoje é sobre esse primeiro item do capítulo, que tem um título até um pouquinho longo, né? O mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, e parábola dos credores e dos devedores. Nesse capítulo, nós teremos apenas mais um item colocado por Allan Kardec, que é o item Dai a César o que é de César. Na sequência, já teremos as instruções dos espíritos com os itens a lei de amor, o egoísmo. Aqui nós temos informações importantes, né? A lei de amor e o egoísmo. Nós veremos daqui a pouquinho que nós temos aqui o centro do estudo do capítulo. A fé e a caridade, caridade para com os criminosos, e uma pergunta com a sua resposta: deve-se expor a vida por um malfeitor? Então, esse o índice do capítulo. E como nós já o dissemos, esse nosso estudo de agora se debruça sobre o item, o mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, e a parábola dos credores e devedores. Esse item é composto por 4 subitens, ou seja, vai do subitem 1 a 4, trazendo em si 4 passagens do Novo Testamento e um parágrafo com as explicações de Allan Kardec, que ressaltam os principais aspectos morais dessas passagens que o codificador escolheu do Novo Testamento para dar abertura ao capítulo. Em resumo, nós podemos dizer que esse item, em primeiro lugar, nos apresenta o maior mandamento apontado por Jesus como sendo aquele que resume os deveres humanos para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Então, essa frase de Jesus, né? Amar o próximo como a si mesmo, de certa forma encerra todos esses deveres ou contempla todos esses deveres, como nós veremos no decorrer do capítulo. Não apenas essa frase, não é? Mas o contexto no qual ela foi dita. Jesus diz algumas coisas e essa frase, então, traz essa ideia do cumprimento dos deveres humanos. Então, a primeira coisa, do resumo do item, ele apresenta o maior mandamento que Jesus identifica da lei de Deus e diz que esse maior mandamento resume os deveres humanos, como nós veremos. Na sequência, o amor e a caridade são apresentados como opostos ao egoísmo, dizíamos há pouco, né? Que são apresentados no capítulo o amor como oposto ao egoísmo. O amor, a virtude que devemos desenvolver, o sentimento que devemos conquistar, e o egoísmo, a imperfeição contrária a ele que deve ser tratada. Bem, esse item também nos ensina a analisar em nós mesmos a medida ou o padrão do bem que nós devemos fazer pelo próximo, quando nos ensina a fazer ao outro o bem que gostaríamos que o outro nos fizesse. Além de aprendermos também nesse item que o perdão é uma lei fundamental para essas ações. Então é um item que traz várias informações, nos ensinando a entender esse sentimento de amor. Para falarmos um pouquinho na ideia de continuidade, vamos lembrar que no capítulo anterior nós vimos as práticas do perdão e da indulgência se transformando em misericórdia e caridade. Agora, nós vamos estudar o sentimento que nasce dessas atitudes, que nasce desse exercício de praticar o bem ao outro. O sentimento de amor. E amor que é devotado, né? Amor que é dirigido a nós mesmos e ao próximo, com esse exercício do perdão e com esse combate ao egoísmo. Claro que isso se transforma também num sentimento que também é voltado a Deus, contemplando assim todos os deveres humanos, como nós já o dissemos anteriormente. Então vamos
a primeira passagem do Novo Testamento que é apresentada no capítulo e que já começa a nos trazer todas essas ideias que nós tentamos expor aqui em resumo. Então, essa primeira passagem diz que os fariseus ficaram sabendo que Jesus tapara a boca aos saduceus, duas tribos, né, dos antigos hebreus, do antigo povo judeu, os saduceus e os fariseus. Então, os fariseus souberam que Jesus repreendeu os saduceus, reuniram-se e um dos fariseus que era doutor da lei, para tentar Jesus, ou seja, já tinha um objetivo aqui que não era muito bom, né? Propôs a Jesus essa questão, fez a ele essa pergunta: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Claro que ele se referia aqui à lei de Deus, né? A essa pergunta, Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Então Jesus aproveita, né, e apresenta um segundo mandamento semelhante a esse primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos, segundo Jesus. Então vejamos, né? Nós temos aqui uma questão de uma disputa entre saduceus e fariseus, e a essa disputa Jesus responde dizendo que o maior mandamento da lei é amar a Deus. Mas Jesus completa o ensinamento dizendo que amar o próximo é semelhante a amar a Deus. Então, esse ensinamento de Jesus se mostra contrário à atitude que os fariseus acabavam de tomar. Já é, portanto, uma advertência aos fariseus que quiseram, de certa forma, se sobressair aos seus irmãos. Quiseram dizer que eram melhores que os saduceus. Quiseram tirar vantagem de uma situação. Então, é um ensinamento que diz a todos aqueles que esperam se aproximar de Deus, sem serem capazes de antes se aproximarem de seu próximo, que isso é impossível. Então, Jesus, com essa apresentação de um mandamento que resume toda a lei de Deus, amar a Deus de todo o coração, amar a Deus de toda a alma e de todo o espírito, ao apresentar esse mandamento que resume toda a lei, Jesus diz mais uma coisa muito importante: é impossível que esse mandamento se cumpra, amar a Deus, sem que se ame também o próximo. Diz que esses dois mandamentos estão muito próximos, são semelhantes. Diz que é preciso amar o próximo, mesmo que se tenha para com ele algum tipo de divergência, mesmo que seja uma divergência religiosa, política, ideológica ou qualquer tipo de outra divergência. É preciso amar o próximo, senão não se ama Deus por completo. A semelhança é muito simples de ser percebida aqui. Por que esses dois mandamentos são semelhantes? Todos nós, enquanto filhos de Deus, somos suas criaturas. A semelhança está em amar o Criador, amar Deus sobre todas as coisas, amar Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito. Amar Deus. Ok, amor diretamente devotado a Deus. Mas amor também devotado a Deus através do amor que se sente por sua criatura. Amo o Criador através do amor que sinto pela sua criação. Isso também é amar Deus. Quando eu amo o meu próximo, eu também amo Deus. E aqui está a semelhança entre as duas coisas. É impossível amar o Criador sem amar a sua criação. No caso de Deus, porque então, nesse caso, nós sabemos que todos os seus filhos encontrarão em algum momento a perfeição, alcançarão em algum momento a perfeição. Então, toda a lei e todos os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Pensemos, né? Temos um dever de amor com Deus, para com Deus, um dever de amor para comigo mesmo e um dever de amor para com o meu próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amo a mim mesmo, depois amo o próximo.
amo a Deus de toda a minha alma, de todo o meu coração. É assim que nós temos aqui o resumo de todos os nossos deveres. Vamos à segunda e à terceira passagem agora do Novo Testamento, que seguem essa linha de raciocínio. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consistem a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Então, na primeira passagem aqui, fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. Fazer, ação, agir para com os outros da forma como queremos que os outros ajam com nós. Fazer é uma ação no bem. Tudo o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, o meio de agirmos, não é? Como devemos agir? Na sequência, tratar como gostamos de ser tratados. Lei de boa convivência que coloca em nós mesmos a medida do bom trato. Nós sabemos o que queremos para nós. É isso que devemos oferecer aos outros. Ora, a lei e os profetas estão resumidas nessas práticas? Estão também. Porque se anteriormente, na passagem anterior, nós tínhamos um apelo, né? Ou nós tínhamos um contexto em que nos levava a pensar muito fortemente em nossos deveres para com Deus, aqui nessas passagens do Novo Testamento, esse contexto traz uma característica do que nós devemos fazer no nosso cotidiano, nas práticas das relações entre os homens. Isso de modo mais direto, né? O que eu faço em relação ao meu próximo? Está aqui colocado nessas duas passagens do Novo Testamento. Então vamos adiante, porque na sequência nós temos agora a parábola dos credores e devedores. Aqui nós temos então o cumprimento dos itens do capítulo, né? Dos itens do título do capítulo. Vimos o mandamento maior, vimos a ideia de fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, e aqui agora nós teremos a parábola dos credores e devedores. Dividimos a parábola aqui em duas partes. O texto é um pouquinho mais longo, portanto, nós dividimos em duas partes ou em dois slides aqui para que pudéssemos seguir com mais tranquilidade. Bem, nós não vamos ler o texto inteiro, mas vamos trazer as ideias principais contidas nele. Jesus então começa a contar uma história, uma parábola, não é? Aqueles que o ouviam, dizendo, em primeiro lugar, que o reino dos céus é comparável a um rei. As leis de Deus estão sendo comparadas aqui a um rei. Bom, qual é o caso desse rei, então? Esse rei quis tomar contas aos seus servidores. Sabia que alguns lhe deviam algumas coisas e quis acertar as contas. Então trouxeram a ele um servidor que devia, como nós vemos na parábola, 10.000 talentos, que era uma quantia muito grande para aquela época, era uma quantia enorme. Bem, esse homem não tinha meios para pagar o rei, então o rei ordenou que vendessem a ele, a mulher daquele homem, os seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para o pagamento da dívida. É claro que esse homem se desesperou e se humilhou, né, lançando-se ao pé do rei, dizendo a ele: Senhor, tenha um pouquinho de paciência e eu pagarei tudo. Então, a parábola segue dizendo que aquele rei foi tocado de compaixão, lhe perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. Bem, acontece que esse homem logo na sequência sai do palácio, né? Encontram na rua ali um companheiro que lhe devia e que lhe devia 100 dinheiros, como nós temos na parábola. Qual que foi a atitude desse homem? O agrediu, segurou-o pela goela, estrangulava-o, dizendo: Paga o que me deves. Como aquele homem não tinha o que pagar, também se desesperou, pediu também a ele paciência para pagar com um pouco mais de tempo, mas esse, por sua vez, não quis escutá-lo e mandou que o prendessem para que ele ficasse preso até que pagasse o que devia. Bom, então, nessa primeira parte da parábola, nós temos já, assim, de ponto de partida,
Jesus nos explicando que que ele vai trazer para nós uma comparação que explica algo espiritual. Ele compara um rei terreno a Deus, ao reino de Deus, as leis que regem o reino de Deus. Bem, uma comparação para explicar algo espiritual de nossa relação com Deus e com o próximo. É isso que está sendo colocado na parábola. O rei, aqui, comparado ao reino de Deus, a como funcionam as suas leis. O reino de Deus está expresso no cumprimento de uma lei aqui. Quem deve tem que pagar. Essa é uma lei. O devedor tem que pagar. No entanto, há uma outra característica do reino de Deus que está sendo exposta aqui. Além da lei, né? Que diz que quem deve tem que pagar. A compaixão de Deus, o perdão de Deus em relação às nossas dívidas, as dívidas dos homens. Existe uma outra coisa também que é muito interessante nessa primeira parte da parábola. Aquele que devia ao rei, o homem que deve a Deus, deve muito, infringe muito as suas leis, 10.000 talentos. Mas as ofensas que os homens causam uns aos outros, muitas vezes são pequenas. São 10.000 talentos, uma quantia exorbitante, contra 100 dinheiros, uma quantia muito pequena. Então, o que nós temos aqui? Deus perdoa de nós dívidas altas. Ele nos perdoa, nos dá nova oportunidade, nos deixa seguir adiante, porque tem compaixão por suas criaturas, porque é um Deus bondoso. Bem, nós, em contrapartida, não perdoamos o pouco que os outros nos devem, as pequenas faltas que os outros nos causam, perdão. Então nós temos aqui a situação de quem foi perdoado, mas que não perdoa. Então o ensino espiritual aqui se refere então às faltas que todos nós cometemos e que são perdoadas por Deus, enquanto não nos colocamos à disposição de fazer o mesmo pelo nosso próximo. Lembremos, né? Amar a Deus de todo o coração, de todo o espírito, amar o próximo como a nós mesmos. A questão é a seguinte: se Deus perdoou e Deus perdoa as minhas dívidas, por que eu não vou perdoar as dívidas do meu próximo? Vamos à sequência da parábola. Então, nos traz aqui um compromisso do perdão em relação à dívida do outro. Eu tenho que perdoar porque Deus perdoa. Deus me mostra que esse é o caminho. Então, uma segunda parte aqui, a parábola ainda continua, né? Então, Jesus continua contando a historinha dizendo que alguns outros servidores, alguns outros súditos viram o que aconteceu, que esse homem tinha mandado prender alguém que devia um pouquinho só para ele, enquanto ele havia sido perdoado, e informaram o rei sobre o que acontecera. Então o rei chama de volta aquele servidor e diz a ele: Você é um mau servo. Eu te havia perdoado tudo que me devias, porque me pediste. Você me pediu, eu perdoei. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro como eu tivera de ti? Veja, não é uma relação aqui de nós para com Deus, como dizíamos, Deus nos perdoa, eu estou no dever também de perdoar. E dessa vez, então, o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos seus verdugos, né? Entregou aquelas pessoas que o perseguiriam, que o prenderiam, para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. Então, aqui nessa segunda passagem, nós vemos que o perdão é colocado como um dever, porque nós já o recebemos de Deus, temos então que repassá-lo, como dizíamos anteriormente. Recebo de Deus o perdão, a compaixão, uso disso tudo para comigo mesmo, me perdoando, tendo compaixão de mim mesmo, e se eu tenho esse tipo de amor por mim mesmo, se eu sigo a minha vida depois de Deus ter me perdoado, preciso oferecer isso também ao meu próximo. Vamos à última passagem então da parábola que diz o seguinte: é assim, Jesus conclui, né, o ensinamento espiritual dizendo: é assim que meu Pai que está no céu vos tratará se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Essa explicação final diz que Deus também nos entrega aquele a quem devemos se não perdoarmos. Deus, é claro que Deus sempre perdoa. Então, por que Deus age dessa forma?
Quando a gente não perdoa, por que que Deus também nos entrega àqueles a quem nós devemos? Pois se os outros nos causam certas aflições, estejamos certos que nós também erramos e causamos isso às outras pessoas. Também somos devedores em relação aos outros, mesmo que não queiramos, mesmo que às vezes não percebamos estar fazendo mal, às vezes fazemos. Bem, por que Deus age assim? Porque a lei divina espera que nós aprendamos com essas situações. A lei divina protege quem perdoa, mas permite que quem não perdoa viva essa relação de não perdão para que aprenda então a perdoar. Vivendo esse mal, essa pessoa passa a desejar o bem, passa a desejar o perdão. Vamos lembrar que nós já estudamos um item que faz referência a isso, o item reconciliação com os adversários, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem quiser, nós temos o vídeo aqui em nosso canal, entre os vídeos ali do capítulo 10. Bem, tivemos então o mandamento maior apresentado, numa primeira passagem, a prática dele em atitudes e seu fundamento principal, que é o perdão. Nós só conseguiremos agir assim, amar o próximo como a nós mesmos, se nós perdoarmos as pequenas faltas que os outros cometem contra nós e até as grandes faltas. Então é preciso, para conseguir esse efeito, né, de amar o próximo, antes amar Deus, entender que somos todos criaturas dele. Depois desenvolvermos esse amor por nós mesmos e então transmitirmos tudo isso ao nosso próximo. Vamos agora então à nossa última passagem, o parágrafo de Allan Kardec, que resume esses ensinamentos e que coloca aqui, destaca os principais ensinamentos morais de tudo isso que nós lemos. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os que temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Então, primeiramente nessa passagem aqui, Allan Kardec coloca o amor ao próximo em sua expressão, a caridade. O amor em expressão ou o amor em ação é a caridade. Então, aquele que ama é caridoso. Apresenta na sequência Jesus e suas palavras como sendo o guia mais seguro para que nós nos lembremos de agir assim. Diz também Kardec que existe um padrão, né, para a gente fazer aos outros aquilo que nós precisamos fazer. E esse padrão está em nós, como ressaltamos no começo. O que eu gostaria que o outro me fizesse? É isso que eu devo fazer às outras pessoas. Então, nós já temos em nós a medida. Muito bem. Outra coisa muito importante, diz aqui Kardec, que essas práticas levam à destruição do egoísmo. O egoísmo é curado quando nós agimos dessa forma. E quando nós pensamos a respeito disso que está sendo colocado aqui, nos grifos que estamos mostrando, né? Qual é a situação? O egoísmo é curado quando não desejamos para nós mais do que aquilo que julgamos ser de direito do outro. Então vejamos. Eu não mereço mais indulgência, mais devotamento, benevolência ou perdão do que aquelas que eu ofereço às outras pessoas. Em outras palavras, eu mereço tanto perdão quanto aquele que eu ofereço ao meu próximo. Eu mereço tanta indulgência quanto aquela que eu ofereço ao meu próximo. Se eu não ofereço ao meu próximo, eu também não mereço. É isso que está sendo colocado aqui, né?
com que direito exigiríamos que os nossos semelhantes oferecessem a nós mais indulgência do que aquela que nós oferecemos a eles? Vejamos, né? Não posso pensar que mereço mais do que o meu próximo, pois todos somos criaturas de Deus. Eis um ensinamento que deve fundamentar todas as relações humanas. Eis o padrão que nós escolhemos e que nós devemos ter para nossas vidas. O padrão já está em nós, aquilo que eu quero para mim, aquilo que eu desejo para mim. Sabemos a medida, conhecemos a medida, é só aplicá-la. Isso nos dá um roteiro, né? Uma bússola, uma orientação muito segura para as nossas existências. E os efeitos disso são notáveis. O texto termina dizendo que nós temos como resultado disso união, concórdia, benevolência, paz entre todas as pessoas. Então é muito importante percebermos que fomos ensinados nesse item a agir com caridade e a perdoar. Também fomos orientados, logo no primeiro item do capítulo aqui, a tratar de nosso egoísmo. Então, o amor como o grande remédio para o nosso egoísmo, a caridade como o grande remédio para o nosso egoísmo. Sendo assim, vamos concluir o nosso estudo dizendo que o sentimento de amor ao próximo é algo que pode ser construído em nós através dessas atitudes. Atitudes que nos levam a amar a Deus de todo o espírito, de todo o coração, a amar a nós mesmos, mas de transmitir isso ao nosso próximo também com o mesmo empenho, com a mesma vontade. Então, muito obrigado, queridos irmãos, mais uma vez, pela companhia nos estudos. Como sempre, deixamos o nosso abraço fraterno, o convite à continuidade ao estudo e à prática daquilo que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ensina, e os votos sinceros de que Deus nos abençoe hoje e sempre.